Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando um bilhete pronto e também um bilhete de alavancagem, tá galera? E no finalzinho eu vou deixar uma surpresa para vocês aí, uma oportunidade para essa rodada de quarta-feira ainda, tá? Lembrando que eu sempre gravo o vídeo um dia antes, né? Então nessa quarta-feira aí à noite a gente vai ter uma oportunidade, eu vou estar mostrando para vocês aí no final do vídeo. Tá show? Antes de mais nada, já deixa seu like aqui no vídeo para fortalecer, se inscreva no canal e também deixa seu comentário, tá show? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa quinta-feira, né, galera? A gente vai ter aqui Copa do Egito, vamos ter Copa da Turquia, Campeonato Italiano Série A, Copa da Espanha, né, do Rei, vamos ter Campeonato Carioca, Campeonato Paulista também. Nessa lista aqui, a gente vai começar falando aqui, galera, nessa lista de jogos, a gente vai começar aqui com a Copa do Egito, né, que começa aqui meio-dia, rodada 7. A gente vai ter o Pirâmide, né, que teoricamente é grande favorito, resta saber se vai com a equipe titular, contra o Petrojet, tá? Pra gente saber, é só vir aqui na odd, ó, tá pagando a odd de 6,60, ou seja, o Pirâmide não vai com a equipe titular. Porém, a gente pode estar focando no mercado de gols, que é interessante, tá? Especialmente aí que o Petrojet já está classificado com 12 pontos, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, enquanto o Pirâmide já está eliminado, né? A equipe sofreu 15 gols aí em 5 partidas, né? Ou seja, o mercado de gols aqui é muito favorável, por se tratar aí de equipe, não é nem reserva, né? É uma equipe, assim, alternativa, sub-20. Eu só sei que a equipe não está indo com os titulares, está focando no Campeonato do Egito, que é mais importante para eles, né? Aqui, se a gente for dar uma olhada aqui no mercado de mais de meio gol no primeiro tempo, tá pagando 1,36, 1,40. É uma opção bem interessante aqui nesse jogo. E também tem o mais de 2 gols e meio, que tá com odd muito boa, tá? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Petrojet. Agora vamos aqui para a Copa da Turquia, a gente vai ter o Besiktas jogando contra o Kesiorenjuku. Eu não sei se é Kesiorenjuku, eu acho que é assim que, né, o GU aqui, eu acho que tem som de Ju, né? Posso estar errado, mas eu acho que é isso mesmo, né? Kesiorenjuku. É Juchu, né? A gente vai ter esse time aí bem complicado de falar, no caso 2h30 da tarde, né? Válido pela rodada 2. A gente vai ver até o momento aí essa equipe do Kesiorenjuku. Venceu na estreia aí a equipe do Beyoğlu, venceu por 3-1, enquanto o Besiktas venceu também na estreia o clássico contra o Fenerbahçe por 2-1, né? Então, teoricamente aqui a gente tem tudo aí para assistir o Besiktas ser favorito, né, nesse jogo. Confronto direto não tem nenhum jogo aqui, né, pra gente ver, mas o Besiktas aí que vem de 3 vitórias seguidas, né, o que é uma sequência muito boa. A odd pro Besiktas vencer aqui, galera, tá 1,37, na minha opinião tá excelente essa odd, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica Casa Vence e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Casa, 2-1 pro Besiktas. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano Série A, a gente vai ter aqui o Como, jogando em casa contra o Milan. 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 16. Até o momento o Milan é vice-líder do campeonato aí com 40 pontos, né? Se vencer esse jogo iguala a pontuação da Inter, mas mesmo assim não passa por quanto saldo de gol. E lembrando também que a Inter vai jogar nessa rodada ainda, né? Do outro lado a gente tem esse timezinho do Como, que vai fazendo uma boa temporada, né? Tá em 6º lugar aí. Se o campeonato terminasse hoje, estava pegando aí uma vaguinha na Conference League, né? 34 pontos. Se vencer vai a 37, né? Então fica apenas 2 pontos aí da Roma e da Juventus, né? Então quem sabe aí o Como brigando aí por uma Liga Europa, ou quem sabe até uma Champions, né? Eu acho bem difícil, mas a gente sabe que hoje em dia esse negócio de futebol não tem mais essa coisa de surpresa, entre aspas, né? Os últimos 5 jogos do Como, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Milan, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Milan venceu as 5 vezes, né? Os 5 confrontos aí recente entre aspas, né? Venceu os 5, né? Mas como a gente tá falando de momento, eu acredito que essa equipezinha aí pode marcar um golzinho, tá, galera? A odd aqui pro Como vencer tá 2,90, enquanto o Milan tá 2,50, tá? Ou seja, as odds não tá tão assim, uma diferença absurda não, tá? Pelo contrário, tá bem equilibrado. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 1-1.
Agora, próximo jogo aqui, Copa do Rei da Espanha. A gente vai ter aqui o Racing Santander contra o Barcelona. 5 horas da tarde esse jogo, né? Válido pelas oitavas de final. A princípio aqui o favoritismo é do Barcelona, pagando uma odd de 1,27. É uma odd boa, né? Para complementar bilhete. E uma odd de 10,75 para o Racing Santander vencer, né? Os últimos 5 jogos do Racing Santander que disputa a segunda divisão, né? Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Enquanto o Barcelona vem de 5 vitórias seguidas, né? Se a gente for puxar mais aqui, são 10 vitórias seguidas ao todo, né? Confronto direto, o Barcelona venceu os 5 jogos que teve aí desse confronto, né? Dos últimos 5 jogos, venceu todos eles. E aqui, galera, a gente tem aí o mercado de gols também que é muito favorável, né? Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora -1 handicap asiático. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Barcelona. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter os jogos aqui dos estaduais, né? Vamos ter aqui Campeonato Carioca, Taça Guanabara, primeira rodada aí pro Botafogo, né? Portuguesa já jogou, empatou contra o Flamengo, né? Acabou empatando aí com o Sub-20 do Flamengo na estreia, né? Porque era um jogo válido pela quarta ou quinta rodada e foi adiantado, né? Mas enfim, aqui vai ser o segundo jogo da Portuguesa, enquanto vai ser a estreia do Botafogo aí. O Botafogo que tá nesse grupo aqui, onde tem Flamengo e companhia, né? Botafogo, Flamengo e companhia. E a Portuguesa, por sua vez, está aqui no grupo do Vasco, Fluminense e companhia, né? A odd aqui para a Portuguesa vencer, galera, 2,52, enquanto tá uma odd de 3, né? Possivelmente o Botafogo também deve entrar aí com sub-20. Confronto direto aqui, o Botafogo venceu 2 vezes, Portuguesa venceu uma e teve 2 empates, né? Acredito que é um jogo aí interessante para gols, né? Especialmente que é a primeira rodada, né? Como eu falo para vocês, início desses estaduais, especialmente carioca, onde as equipes estão botando sub-20, é interessante a gente focar no mercado de gols, né? Então aqui nesse jogo a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica fora mais de 1.000 gols, né? O Botafogo para marcar um gol pelo menos aí, dependente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui pro Campeonato Paulista, né? Diferente dos outros campeonatos, o Campeonato Paulista aqui a maioria das equipes vão com o time titular, né? Então a gente vai ter aqui o Red Bull Bragantino contra o Corinthians, 7h30 da noite esse jogo, né? Jogo válido pela segunda rodada. Aqui a gente vai ver que as duas equipes venceram, né? O Corinthians venceu até com a folga, né? 3-0 por cima da Ponte Preta, enquanto o Bragantino já teve um joguinho mais complicado, contra o Noroeste, venceu apenas por 1-0. O confronto direto aqui entre Corinthians e Bragantino, a gente vê 3 vitórias do Bragantino e 2 vitórias do Corinthians, né? Então, assim, tem um equilíbrio, mas o Bragantino tem levado a melhor aí, especialmente no Brasileirão do ano passado, onde venceu os 2 jogos em casa e fora por 2-1, né? Então aqui o mercado de gols é muito favorável. Primeira opção aqui, mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Corinthians. Agora vamos ter mais um jogo aqui do Carioca, né? A gente vai ter o Vasco da Gama jogando em casa contra o Maricá, 9h30 da noite esse jogo, né? Jogo válido a primeira rodada, né? Para essas equipes aí. Até o momento só Portuguesa e Flamengo que fizeram o jogo aí, que foi adiantado, como eu disse, né? A odd aqui pro Vasco vencer 1,62, 1,68, dependendo da banca, e uma odd de 5,50 pro Maricá vencer. A princípio aqui eu acredito que o Vasco não deve ir 100% reserva não, tá, galera? Deve poupar um jogador ou outro, mas eu acredito que pode acontecer aí do Vasco ir com o time titular, especialmente pelo momento que a equipe vai vivendo aí nesses últimos anos, né? O confronto direto aqui teve apenas um jogo no Carioca do ano passado aí, o Vasco venceu por 1-0, né? E eu acredito aí que na estreia o Vasco vai vencer aí esse jogo contra o Maricá, tá? Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Vasco. E agora o nosso último jogo aqui, a gente tem Campeonato Paulista, jogo entre São Paulo e São Bernardo, né? De um lado São Paulo que perdeu aí na estreia pro Mirassol, né? Por 3-0, e o São Bernardo que venceu na estreia por 4-0, se eu não me engano, né? 9h45 da noite esse jogo, válido pela segunda rodada. São Bernardo foi isso mesmo, venceu 4-0 aí, o time do Capivariano venceu por 4-0, enquanto o time do São Paulo acabou perdendo de 3-0 pro Mirassol, né? Então, assim, São Paulo tem que abrir o olho aí, porque querendo ou não, a equipe começou aí teoricamente com o time titular, né? E acabou tomando na cabeça aí na estreia desse Paulistão. Confronto direto aqui, o São Paulo venceu 3 vezes e o São Bernardo venceu 2, né? Ou seja, não tem assim favoritismo total aí pro São Paulo, não. Especialmente pelo último futebol, pelo futebol que foi demonstrado no último jogo, né? Eu
Ficaria surpreso aqui se o São Bernardo vencesse o São Paulo lá no Morumbi, não, tá, galera? Mas a princípio aqui a gente vai pegar o mercado de gols, né? O mais de um gol e meio na partida, na minha opinião, é a dica mais interessante. E uma segunda opção aqui a gente pode arriscar, galera, ambos marcam, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 São Bernardo, tá? Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aqui o bilhete pronto. Logo em seguida a gente tem o bilhete de alavancagem. E no finalzinho aí tem uma oportunidade para essa rodada de quarta-feira ainda, tá? Que eu vou estar falando aí no finalzinho. Então assiste até o final que tem essa surpresa para vocês. E fique agora com o bilhete da rodada, que ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de quinta-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Italiano Série A, jogo entre Como e Milan. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa do Rei da Espanha, Racing Santander contra o Barcelona. A gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Paulista, Bragantino e Corinthians, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,33, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 233,76. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também, tá? O primeiro jogo aqui, Copa do Rei, jogo entre Racing Santander e Barcelona, a gente colocou mais de meio gol no primeiro tempo. Aí o segundo jogo, Paulistão, jogo entre Bragantino e Corinthians, a gente colocou aqui o Corinthians para ter 3 escanteios no jogo ou mais. E o último jogo aqui, Campeonato Carioca, Vasco contra o Maricá, a gente colocou Vasco mais meio gol, né? No caso, o Vasco tem que marcar um gol independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,57. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 157,57. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 80% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês aí a oportunidade para essa rodada, tá, galera? E eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. A oportunidade que eu vou estar deixando para vocês aqui é a Super Odd que está rolando lá na Estrela Bet, tá? Lembrando todos vocês aí que essa Super Odd, essa daqui é exclusiva para novos cadastros, tá, galera? Para quem já tem conta lá na Estrela Bet não vai conseguir pegar essa odd. Então, se você já tem conta lá, você pode estar criando conta aí da sua esposa, do seu filho maior de idade, da sua filha maior de idade, algum parente ou algum amigo maior de idade que não tem conta na Estrela Bet e fazer uma conta aí para poder aproveitar essa odd 10, tá, galera? A odd era 1,4 e agora é uma odd 10 aí para sair um gol na partida entre Palmeiras e Santos, que rola nessa quarta-feira, tá, galera? Rola aí nessa quarta-feira aí esse jogo entre Palmeiras e Santos pelo Paulistão, tá? Então a odd era 1,4, agora tá pagando 10, essa oddzinha aí bem interessante, tá? Então só lembrando que é para novos cadastros, tá? O link dessa entrada aqui, né, dessa oportunidade, eu vou estar deixando na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Aí é só você clicar que você já vai direto aí para essa aposta aqui, tá? Para essa super odd aí, mais de meio gol no jogo entre Palmeiras e Santos, tá? Só clicar no link, porque às vezes se você procurar lá diretamente no site, você não vai conseguir encontrar, tá show? Então só clicar no link aí que tá aí na descrição, no comentário, que você vai pegar aí tranquilo, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes, também dessa oportunidade que eu acabei de deixar aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder ajudar aí, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!